Homem toma 500 vezes a dose normal de vitamina D. Foi assim que ele entrou em coma. JJR, sexo masculino, 55 anos, chega à emergência do hospital com dor lombar intensa e suando muito. Acontece que ele não sai de casa faz 7 meses. Com o início da pandemia, ele seguiu à risca as orientações das entidades médicas e ficou em casa de quarentena. Mas não só isso, ele foi além. JJR sempre se preocupou muito com sua saúde, cuidando pessoalmente da sua dieta e exercícios. Ocorre que sua mãe tinha morrido por causa de um erro médico quando ele tinha 15 anos, e desde então ele não confia muito em médicos. E começou a se preocupar cada vez mais com sua saúde, começando a pesquisar por si mesmo o que era melhor. Quando a quarentena começou, ele buscou formas de se precaver, e descobriu que precisamos tomar sol para produzir vitamina D. E como ele ficaria em casa, não tomaria a quantidade necessária de sol para produzir o que precisa. Então ele foi na farmácia e comprou a vitamina. Alguns meses depois, com o aumento do número de casos e a grande quantidade de cobertura da mídia que passava notícias sobre a pandemia sem parar, JJR começou a ficar cada vez mais preocupado. E foi pesquisar como melhorar seu sistema imune contra o vírus, se deparando com alguns relatos na internet de médicos dizendo que a vitamina D estava baixa em vários dos pacientes internados. Isso reforçou sua crença de que deveria tomar a vitamina, o fazendo comprar o máximo de comprimidos que podia na farmácia, com a maior dose que encontrasse, imaginando que quando as outras pessoas descobrissem isso, iriam comprar todo o estoque, como tinham feito com papel higiênico e vários outros remédios. Com esse incentivo, JJR passou a tomar um comprimido de 50 mil unidades de vitamina D por dia. 3 meses depois, ele começou a sentir dor ao urinar e um pouco de dor na parte de baixo nas costas. Mas por causa da pandemia, ele não quis ir ao hospital para evitar se contaminar com o vírus, e assim ficou em casa, na esperança de que a dor passasse. Mas ela não passou, e piorou. 4 dias depois, JJR já não estava urinando a quantidade normal, e quando seu filho o encontrou caído no chão, se contorcendo de dor, ele finalmente decidiu que era a hora de ir à emergência. E lá, os médicos concluíram que JJR está com a dor clássica de cálculo renal. Mas não é o cálculo de matemática. A palavra cálculo vem de cálix, do grego, e significa pedra pequena. Acontece que eles usavam conjuntos de pedras para fazer cálculos matemáticos, e assim, a palavra acabou sendo usada para ambas as situações. O paciente, quando tem cálculo renal, não necessariamente sente dor. A dor normalmente ocorre quando a pedra se desloca, machucando ou obstruindo a via urinária. No caso de JJR, a pedra primeiro se deslocou sem causar obstrução, mas gerando dor, e 4 dias depois, bloqueou completamente a via urinária, impedindo a passagem de líquido de um dos rins, mas como temos 2, um ainda tinha passagem livre de urina. Para comprovar a suspeita de cálculo, fizeram uma tomografia computadorizada, que evidenciou a presença de uma pedra na via urinária. Seu exame de sangue estava quase todo normal, exceto por uma hipercalcemia. Hiper, significando muito. Cálcio, um mineral essencial para o organismo. E emia, significando presença no sangue. Ou seja, temos um excesso de cálcio no sangue, o que pode explicar a presença de um cálculo, já que o corpo tenta manter a concentração dos minerais constante, e assim, ele joga fora todo o cálcio em excesso através da urina, sendo que o cálcio é o maior componente de cálculos renais que existe. Os cálculos renais são formados pela deposição de minerais de forma lenta, que vão se juntando e crescendo, até se deslocarem obstruindo a via urinária causando dor. Não se sabe exatamente o que fez o cálculo se precipitar formando cálculos nos rins de JJR, mas com certeza, a sua hipercalcemia estava contribuindo para isso. E com a confirmação do diagnóstico de cálculo, os médicos começaram a usar anti-inflamatórios que reduziram a dor de JJR, já que quando o cálculo fica preso nas vias, ele causa contrações que pioram a dor que já estava sentindo. Então os anti-inflamatórios reduzem a dor e os espasmos, melhorando o quadro. Mas isso não vai resolver o problema, o cálculo ainda está lá e tem mais do que 10 mm, indicando uma remoção ativa. Então fizeram um procedimento chamado de litotripsia extracorpórea, que consiste na emissão de ondas mecânicas que se juntam formando um pequeno terremoto, pulverizando as pedras. Após isso, JJR ficou internado para tratar da sua hipercalcemia, que se normalizou e ele foi mandado de volta para casa devido à grande lotação do hospital. Ele foi orientado a beber mais água e a buscar um médico clínico para encontrar a causa da sua hipercalcemia. Voltando para casa, JJR seguiu a orientação do médico, mas também reforçou ainda mais na vitamina D. Imaginando que poderia ter se exposto ao vírus no hospital, ele começou a tomar 2 comprimidos de 50 mil unidades de vitamina D por dia. E 2 meses depois, sem ter buscado a causa da sua hipercalcemia, ele começou a se sentir fraco, menos fome e percebeu que estava emagrecendo. Mas ele não dá tanta importância a isso. Sempre se exercitou e teve uma dieta equilibrada, e quando a quarentena começou, reduziu seus exercícios e sua dieta já não era equilibrada como antes. Então é normal ter emagrecido, ele pensou. Mas a mudança de rotina começa a afetar cada vez mais JJR. Agora ele passa cada vez mais tempo assistindo televisão, não consegue mais se focar no trabalho como fazia antes,
E a tudo isso, ele atribui ter ficado parado em casa. Apesar de não perceber, ele está cada vez mais confuso e vem bebendo cada vez menos água. O que é estranho, já que estava insistindo em beber 2 litros de água por dia desde que teve os cálculos renais. Mas agora ele só consome líquido nas refeições, e quando vai tomar sua vitamina D, que se tornou um ritual ao acordar e antes de dormir. Ao longo do dia não faz questão de beber água, e está se sentindo cada vez mais fraco, e a preguiça de se levantar para ir à geladeira piora cada vez mais. Está se sentindo mais cansado, e está dormindo por cada vez mais tempo. Até que finalmente seu filho o acha dormindo no sofá, o que não é estranho, seu pai está passando cada vez mais tempo ali, mas acha que é melhor que ele vá dormir no quarto, onde é mais confortável. Ao tentar acordar o pai, ele não consegue, entra em desespero e chama uma ambulância, o que nos traz de volta à emergência, onde estamos agora. Ao exame, JJR está inconsciente e seu coração está batendo mais lentamente do que o normal. Seu exame de sangue mostra novamente o achado que tínhamos antes, uma hipercalcemia, só que dessa vez, muito pior do que antes. Tão pior que gerou em JJR um estado de coma. Mas é estranho, nenhuma das doenças que causariam isso normalmente estavam presentes nele. Então seu filho finalmente percebeu que as vitaminas que seu pai estava tomando poderiam estar causando isso. E contou para os médicos que seu pai estava tomando 2 comprimidos de vitamina D por dia. Os médicos imediatamente perceberam qual era o problema de JJR. Ele estava tomando 500 vezes a dose normal de vitamina D. Acontece que um dos objetivos da vitamina D é manter os níveis de cálcio no sangue normais, sendo a sua função principal aumentar a absorção intestinal de cálcio, mas ela também aumenta a reabsorção do cálcio dos ossos. E foi isso que aconteceu. A imensa quantidade de vitamina D invadindo o corpo de JJR começou a absorver seus ossos, que guardam 98% das reservas de cálcio do organismo, e mandar para o sangue. Acontece que o sangue é filtrado pelos rins, que estão se esforçando ao máximo para mandar embora a grande quantidade de cálcio chegando neles através do sangue. Isso acabou aumentando a quantidade de cálcio na urina, que levou ao cálculo renal anterior e poderia muito bem levar a outro. Isso ocorre porque os minerais são importantes em todas as funções do organismo, e qualquer mudança pode causar graves problemas em todo o corpo. Por isso ele é mantido em uma faixa de concentração muito específica no sangue. E JJR está com um grande excesso de cálcio, o que está afetando quase todo o seu corpo, fazendo seus músculos ficarem mais fracos, seu coração bater mais lentamente e fazendo seu sistema nervoso ficar menos excitável, deixando o JJR menos atento, com menos fome, apático, confuso e finalmente o levando ao coma. Com sua força reduzida e apatia, ele começou a beber menos água nos últimos dias. Só que a água é um componente fundamental do nosso corpo, onde estão presentes todas as outras substâncias. Menos água no seu corpo significa que JJR começou a desidratar. Isso aumentou as concentrações de cálcio que já estavam presentes no seu sangue, e isso o deixou cada vez mais confuso, até que impediu o funcionamento do seu sistema nervoso, o levando ao coma. Sabendo o que estava causando a doença, os médicos conseguiram tratar JJR e ele acordou sem sequelas. Seus níveis de cálcio voltaram ao normal pelo tratamento no hospital, e eles não voltariam a subir, já que ele pararia de tomar a grande quantidade de vitamina D que estava tomando. Mas ele tirou muito cálcio dos seus ossos, e agora precisaria voltar a tomar cálcio e fazer exercícios para repor o que tinha perdido. Tomar vitaminas é essencial, mas a única diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então tomem sol, se cuidem e até o próximo vídeo.